Sonic X pra muitas pessoas é o melhor anime do Sonic, e ele é por muitos motivos, por ter uma adaptação muito parecida com a maioria dos jogos. Ele começa com uma história original, lá do arco do Novo Mundo, mas ele depois começa a entrar dentro de outros arcos, como Sonic Adventure 1, Sonic Adventure 2, Sonic Battle, mais ou menos Sonic Battle. E depois ele termina aí na saga do Metal X, que foi a temporada que acabou com toda a série. Pra muitas pessoas é uma das melhores animações do Sonic, pra muitas pessoas realmente é e foi até hoje, até comparar com o Sonic Prime é difícil, até nesse caso. Esse aqui, cara, é a melhor forma que descreve o que seria o Sonic e consegue conectar toda a timeline de todos os jogos principais da era moderna que estavam sendo feitos na época que ele foi lançado. O mais bizarro é que ele tem aqui a criança Chris, que é para ser o elo de identificação da pessoa, a criança que estaria assistindo o Sonic X para poder, sabe, se conectar com esse novo universo que era o Sonic. E o pior é que todo o Sonic X teve toda uma teoria com um piloto e uma nova transformação do Sonic que só passava de uma transformação piloto do Sonic pra animação que nunca saiu. Enfim, é sobre o Sonic X que eu vou falar agora. Cara, o Sonic X não tem nenhum grande mistério. Ele é o lance, tipo, de trazer o universo do Sonic no estilo anime. Porque assim, Sonic, ele só teve, tipo, animações americanas até o momento que o Sonic X foi lançado. Tirando um OVA, que no caso era um filme animado do Sonic que tentava trazer, tipo, um universo novo, porque era uma história original, né? OVA, são sempre assim, OVA. Eu acho que é dessa maneira que se fala. Um anime mesmo, episódico do Sonic japonês, sabe? Feito com uma galera mais próxima da SEGA do Japão, nunca existiu. E pra você entender, cara, o lançamento do Sonic X, ele veio num momento muito crítico pra SEGA. Nessa época, ela tava com o lançamento do Sonic Heroes saindo, Sonic Battle também, que eram dois jogos assim que pra muitas pessoas eram um divisor de águas, ainda mais porque estamos falando aqui de jogos da franquia principal do Sonic, que antes eram exclusivos da SEGA, saindo em vários outros consoles que não era dela. Tipo, o Sonic precisava aumentar a popularidade mais do que nunca pra SEGA, tipo, dar um pouco mais de valor. Apesar de que isso acabou não dando certo, né? Porque se você for considerar hoje em dia, a SEGA ainda apressa o lançamento de vários jogos. Mesmo o Sonic Frontiers, né? Você consegue ver que ele tem muita coisa que foi apressada. Eu falei disso aqui no meu vídeo, mas assim, o lance é que o Sonic X, ele era aquele desenho, aquela animação japonesa, o anime do Sonic que precisava ser lançado pra, tipo, pra resgatar um pouquinho o gostinho da franquia pra galera que não jogava Sonic. Então é por isso que tem muitas escolhas que são meio esquisitas, né? A criança principal que aparece dentro do universo do Sonic X é o Chris. Ele é uma criança que ficou muito popular no Japão, mas muita gente odeia o Chris. Parece uma outra série, né? E aqui meio que deixaram bem claro, né, que existem esses dois elos de planetas, tá? Porque assim, um conceito do Sonic é que teria o planeta Mobius, onde vivem os seres que são daquele mundo do Sonic, coisa que a gente acabou vendo no filme mesmo, mas é que ele também iria transitar com o mundo onde os humanos viveriam, aonde também o Dr. Eggman acabou saindo de lá. Tipo, nunca reparou que o Dr. Eggman é sempre o único humano no mundo do Sonic? Pelo menos na era clássica era assim. Essa é a única explicação. Sonic X pega bem isso, tanto que, assim, ele é dividido em alguns arcos. O primeiro arco é o famoso arco do Novo Mundo. Esse é o arco que tem, tipo, toda a história original. A caçada, tipo, do Sonic em busca das Esmeraldas do Caos, conhecendo cada um dos personagens principais do universo do Sonic. Depois eles tentam adaptar a saga de Sonic Adventure, Sonic Adventure 2 e até um pouquinho Sonic Battle. Só que Sonic Battle eles meio que saem um pouquinho da linha. Que são aqueles arcos que aconteceram lá nas histórias principais do Sonic Adventure, que até então eram os únicos jogos com a era moderna, tá? Só pra você entender, tá? Tanto que a ideia, cara, do Sonic X nem era pra ser um anime como você acabou vendo. Primeiro que o Sonic X nem deveria ser Sonic X, era só Sonic. A animação seria, tipo, dentro do mundo do Sonic, Dr. Eggman teria um império robótico aqui, e ele não estaria com outros humanos além do próprio Dr. Eggman. Tanto que nesse piloto você pode ver que todas as cenas da abertura do Sonic X saíram daí. E o engraçado é que, assim, todas as cenas da abertura que trocaram o personagem por humanos, na verdade, eram criaturas de Mobius, aqueles personagens do universo do Sonic, que mal aparecem aqui no começo do Sonic X. O lance é que aqui, eles tentariam fazer um anime mais focado em tentar colocar as aventuras do Sonic e focar a história principal dos jogos, coisa que meio que saiu de fora e não rolou. Tanto que na época que esse teaser foi apresentado dentro de alguns eventos, uma imagem saiu. Essa imagem desse ouriço prateado aqui. Cara, isso aqui foi um dos maiores delírios coletivos que até hoje aparecem pessoas nesse canal comentando em vídeos do Sonic, perguntando o que é o Naso. Eu faço um vídeo sobre o Naso. Cara, Naso seria tipo uma super transformação pro Sonic. Só que por ter essa imagem sendo compartilhada em vários lugares,
lugares, criou toda uma mítica de que aquilo ali seria um personagem novo pro universo do Sonic, ou até mesmo um novo vilão pro universo do Sonic, coisa que não aconteceu. Cara, o pessoal tava maluco, mas assim, encontraram entrevistas, tá? Eu vou pegar todas as informações daqui da internet e tacar como verdade, mas assim, o lance é que essa aqui seria uma transformação que o Sonic usaria como um Super Sonic da vida, que estava nessa versão do piloto, onde o Sonic iria só viver no mundo dele e não teria o Chris. Uma versão preliminar do que seria o Sonic X. Coisa que acabou não rolando, deixaram o Super Sonic aparecer como deveria e ficou muito bem assim. Mas é engraçado, né? O pessoal fica achando que o Naso realmente existiu. Na verdade, esse nome Naso foi invenção da própria internet por si só. Cara, é que porque assim, tem muita gente que fica delirando aí, tipo, com os personagens de animes e enfim. A galera otaku enlouquece quando quer fazer fanart, pode ter certeza. O que acontece aqui, cara, é que o personagem protagonista vai ser o Chris. Tudo vai girar um pouco em torno dele, tá? Porque ele vai ser o personagem que vai ligar o Sonic com o mundo novo. Ele vai conectar o Sonic com o espaço para onde ele pode viver, junto com os outros personagens também. Porque a história do Sonic X é muito complicada e ao mesmo tempo muito simples de resolver. Tudo começa, cara, com o ataque do Sonic à base do Dr. Eggman. Ele com outros personagens, como a Amy Rose, o Tails e tal, porque o Dr. Eggman tinha sequestrado não só a Cream, mas estava pronto para usar o controle do caos, ou seja, tipo, uma das esmeraldas do caos estava com ele. E é claro que, né, nessa luta, tudo daria muito errado. Numa super explosão, a gente acaba vendo que o Sonic foi parar no nosso mundo, que gera aqui, tipo, alguns memes do próprio primeiro episódio, como o Sonic batendo racha não só com a polícia, mas com a galera de Fórmula 1 e humilhando eles pra caramba, gerando, tipo, uma incrível perseguição. A galera achando que o Sonic é um gato também, quando ele fica preso na primeira cidade, e, lógico, ele não sabendo nadar. Tipo, isso aqui é pra mostrar, tipo, um respeito que a galera que tava produzindo esse anime tinha com o material original. Porque a gente sabe, né, que, tipo, algumas animações americanas do Sonic eram meio zoadas nesse ponto. Principalmente o Underground. Sabe o que eu acho engraçado? É que aqui tem umas pequenas referências na animação, principalmente na tradução pro americano. E o Brasil também acabou adaptando muitas dessas coisas da adaptação americana, né? No Sonic X tem um avô do Chris e o nome dele é Chuck. E ele é um daqueles velhinhos, tal, que mexe um pouquinho com tecnologia. Um conceito parecido com o tio do Sonic, que apareceu em adaptações da Art Comics, que acabou aparecendo também em outros lugares. Isso aqui, pra mim, é muito curioso, só pra ver a referência. Porque os dois têm o mesmo nome. Tio Chuck e avô Chuck, é muito bom isso. E olha que não faltou referência apenas nisso não, hein? Por exemplo, aqui o Sonic fica usando um visor. Esse visor é muito parecido com os visores que os Saiyajins usavam na primeira invasão lá em Dragon Ball Z, pra poder medir o poder de força, que gerou aquele meme do mais de 8.000. É de mais de 8.000! E, claro, o anime foi muito bem explorado pra poder divulgar personagens novos, que na época era a Cream, por exemplo, que apareceu logo no segundo episódio aqui, ganhando um protagonismo inacreditável, mas ela era uma novidade, porque na época era muito recente o lançamento do Sonic Advance 2, e ela era uma das personagens que estava sendo divulgada e apresentada lá, como uma personagem que voa, que por sinal ela é muito mais apelona nos jogos do que nesse anime, né, porque aqui ela é só uma criança mesmo. Então, esse primeiro arco, ele não tem uma história grandiosa, é tipo o Sonic conhecendo esse novo mundo, encontrando seus velhos amigos, que no caso era a Amy, que era o Knuckles, enfim, a galera toda, em busca também de conflitos contra o próprio Dr. Eggman, porque ele acabou vindo através do controle do caos para essa terra. O legal é que, assim, muitos memes surgiram aqui, principalmente nesse começo. Ah, por favor, me ajude, Knuckles! É, cara, se você já viu esse meme aí do Knuckles sendo enganado pelo Dr. Eggman, aliás, uma coisa que acontece direto em vários jogos, né? Sonic Adventure rolou, Sonic 3 Knuckles, Sonic Triple Trouble, todos esses jogos rolaram um pouco dessa história, né? O lance do Knuckles e Geno também rola aqui. Cara, isso aqui é um respeito total, cara, com todo o material original. E isso aqui é bem da hora, apesar do Knuckles ser um idiota, né? Sonic, ele está louco. Tanto que aqui, assim, os personagens do núcleo humano são os menos importantes para as pessoas aqui, tanto que eles são os menos lembrados, assim. Tirando o Chris, que ele é forçado como personagem principal, os outros são esquecíveis. O Tio Chuck ajuda, o Tio Chuck não, o avô do Chris, né? O Chuck, ele meio que ajuda com o Tails, com o laboratório, tecnologia e tal. Mas o Chris, por si só, ele é uma criança rica, né? A mãe é uma super atriz, o pai é prefeito. Então, tipo, são personagens até que aparecem bem pouco e tal, mas, enfim. É muito louco esse mundo onde você vê um protagonista criança rica. É muito difícil, sabe, identificar. Por isso que muitas pessoas no Japão, que tem uma vida mais estruturada, conseguem se conectar com esse personagem. No resto do mundo é meio que unânime reclamações com a criança e
tal. Tanto que o Chris é uma criança meio chorona, assim, mas nesse primeiro arco é onde ele ganha, tipo, ele faz a história andar. Tem que entender que ele faz a história andar. E aqui tem um núcleo humano que é mais louco. Tipo, tem uns amigos do Chris, que eles realmente são totalmente esquecíveis, tirando a cadeirante, que ela tem um episódio bem especial por si só, mas como o Sonic ele é considerado um ser alienígena com alto poder, tipo, o governo fica atrás dele. E existe sim uma inteligência maior que acaba virando a GAN, que a gente conhece lá em Sonic Adventure 2. Como essa história meio que vai adaptar os acontecimentos do Sonic Adventure 2, nesse primeiro momento, tipo, a GAN nem é mencionada direito, tá? Tanto que é bem interessante ver como eles estão caminhando, criando um prequel pra toda essa história que viria pros próximos jogos que o Sonic X acabaria adaptando. Mas assim, aliás, o episódio 14, pra mim, é um dos melhores, porque tem aquele lance da garota que é cadeirante não poder correr e tal, e o Sonic meio que faz um passeio com ela. Cara, se tem um negócio que mexe com o meu coração, é personagem cadeirante ganhando notoriedade em qualquer história. Aliás, deveriam ser protagonistas mais vezes. Tanto que eu vou defender sempre esse como um dos melhores episódios do Sonic X. Se você pode até não ver a série, mas vê só esse episódio, tá? Que você vai gostar. De verdade, você vai gostar. Aliás, se tem um detalhe aqui, é que muitos desses primeiros episódios, o Dr. Eggman meio que usa uma máquina pra poder escolher aleatoriamente robôs. E esses robôs que ele acaba usando, tipo, geram problemas pra equipe do Sonic. O Tornado, que aqui, ele era um Tornado meio padrãozinho, só pintado de azul, né, por sinal, ele é destruído logo de cara. Tudo isso pra poder lançar, tipo, um novo modelo de Tornado. Porque a gente sabe, né, quem jogou Sonic Adventure tá ligado que se tem um negócio que você nunca deve fazer é voar com um Tornado com o Tails, porque o Tails é um péssimo piloto, ainda mais que você vai acabar morrendo se você estiver lá. O Tornado é destruído pra caraca, cara, nesses jogos. E no anime não podia ser diferente. E eles constroem aqui o Tornado X. Ai, cara, se eu te contar que isso aqui foi feito só pra poder vender um brinquedo e uma navezinha, você não vai acreditar, né? Mas é verdade, é pra isso mesmo. E quem não queria ter um Tornado desse, cara, de brinquedo em casa? Eu adoraria, mas é uma versão, tipo, muito aprimorada pro Tornado que a gente conhecia. Cara, o aviãozinho do Sonic 2 é uma coisinha pequenininha, é um avião bimotor, que é um dos aviões mais básicos que existem. Aí eles trocam pra uma nave de guerra, cara, que pode até virar um robô. Cara, isso é muito impressionante, né? Bom, o anime tava realmente indo longe demais. A forma como eles conseguem resolver a treta dessa primeira parte, primeiro arco, é tentando recriar o controle do caos, ou melhor, aquela grande explosão que levou todo mundo do Sonic pro mundo do Sonic X, que é, enfim, o mundo do Chris. É muito doido, porque aquilo ali não é definido como um mundo diferente. O mundo do Sonic, no Sonic X, ele é definido mais ou menos assim. É um mundo que se passa num futuro bem distante, que o controle do caos levou todo mundo pro passado. Isso é uma ideia de conceito de viagem no tempo meio bizarra. Tanto que eles meio que ficam trocando isso como se fosse uma outra dimensão, mas sim, eles brincam bastante com esse conceito aqui logo no começo. Não deixa muito claro muito no início, tanto que, assim, quando passam pelos arcos dos acontecimentos de Sonic Adventure, até mesmo do Sonic Adventure 2, lá com Shadow na colônia espacial Ark, eles nem mencionam isso. O primeiro foco é tentar fazer com que todos voltem pra casa, e a ideia era pegar todas as 7 esmeraldas do caos e usar isso não só pra poder impedir os ataques do Dr. Eggman nesse mundo, mas também da mesma forma de, tipo, tentar dar um jeito de voltar pro mundo deles, que é aquele lance de, tipo, meio caverna do dragão que o Sonic X tinha no começo, que é a galera toda presa num outro mundo que pra eles é desconhecido, mas que era meio familiar, porque, bom, tinha pelo menos uma ajuda amiga lá, sem um mestre dos magos que desaparece. Já reparou que essa animação, ela brinca com referências a tudo? Tipo, o Sonic andando com o braço machucado é literalmente o Vegeta em muitas cenas de Dragon Ball. Sem brincadeira, ele sempre segura um dos braços, cara, e vai andando pra poder continuar lutando. É muito bizarro, porque Sonic X brincou com isso. E eles sabiam que era o Sonic, por si só, ele tem muita referência a Dragon Ball. E isso tava bem aqui, cara. Eles colocaram isso bem logo de cara. Não era pra faltar referência, ainda mais no anime, feito no Japão. Então tinha que ter referência. E claro que essa máquina é sempre derrubada, né? Porque o Chris, ele tinha que fazer algo importante na ação. Ele é um personagem bem inútil pra lutas, pra falar a verdade, mas aqui ele acaba ajudando. Tira aqui do cofre as esmeraldas do caos, que estavam energizando a máquina do Eggman. E é claro que essa temporada, esse primeiro arco, teria que terminar, cara, com o Super Sonic aparecendo, porque tinha que aparecer, cara. Tanto que, assim,
A primeira aparição do Super Sonic aqui, usando o poder, segurando um braço, um ataque de um robô com apenas uma mão, é muito uma referência à luta final do Sonic 2, o filme. Pode comparar as cenas, é muito parecido, é uma referência. Enfim, esse primeiro arco do Sonic X é o que colocou o anime pra engatinhar. A adaptação do Sonic Adventure 2, Sonic Adventure original, até mesmo o Sonic Battle, era uma coisa, cara, que iria e vir naturalmente, né? Porque era o que o Sonic tinha de história naquela época. Só pra você ter uma ideia, eles não chegaram a fazer esse anime por tanto tempo pra poder dar tempo e ter conteúdo pra adaptar, tipo, Sonic Heroes, Sonic 2006, o jogo do Shadow, e tipo, não tinha, esses jogos não haviam sido lançados há tanto tempo pra produção desse anime conseguir acompanhar e adaptar essas histórias. Então é por isso que muita gente ficou meio triste com isso. Assim, eu quero muito falar também sobre a adaptação que teve no Sonic Adventure 2 e Battle aqui, porque eles por si só, eles são umas adaptações que mudam um pouco a história dos jogos também, não o grosso, mas assim, tem pequenos detalhes, cara, que muda muito a intenção de personagens, enfim, muda um pouco a história e finalização de cada um, mas assim, eu acho genial como o Sonic X conseguiu fazer com que o Sonic desse certo em animação, e isso acabou meio que engatinhando, né, pra ele ganhar não só novas, sabe, adaptações, e também dar certo com o filme. É isso. Eu vou falar sobre o Sonic Adventure 1 e 2 no Sonic X se esse vídeo chegar a 4.000 likes, pode ter certeza. Muito obrigado, valeu, fui, e até o próximo vídeo!